Fala pessoal, vamos lá. Mais um panorama hoje, terça-feira, dia 16 de dezembro, um dos últimos dias com agenda cheia no ano, tá? Mais um dia com agenda bastante legal, tem bastante coisa hoje para a gente analisar e pode aí dar um direcionamento para o mercado. Vamos falar um pouquinho disso já já, tá? Antes de tudo, eu queria me apresentar, eu sou o Breno Brasil, para quem não me conhece, responsável aqui pelo co. E aqui estão nossas redes sociais. A gente pede que você dê aquele like e aquela curtida e, se possível, aquela encaminhada para aquele grupo de pessoas que você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Tá ok? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa, eu vou puxar aqui como que tá, como de costume aí, a perspectiva de corte na próxima reunião. Tá? 24,4%. Tá subindo devagarinho, pouca coisa, tá, ou praticamente estável ali, né? Tava 23,6%. Recente aí ontem. Então, o mercado está aguardando, né? A gente viu ontem que os mercados acabaram no negativo, né? S&P caiu 0,16, Nasdaq caiu 0,5, Dow Jones caiu 0,09 e Russell caiu 0,14. Lembrando que no pré-mercado eles estavam positivos, tá? Havia saído uma série de informações, né, das casas, né, dos bancos, precificando bem, dizendo que a IA ainda vale a pena, que as ações vão subir ao longo de 2026, que os alvos dos índices são acima do que estão hoje, então, e que até alguns falando sobre perspectivas boas para a corte de juros também. Tá? Isso levou ali na segunda-feira, durante a madrugada, os mercados a ganhar um pouquinho de força, mas na abertura o mercado já entendeu que isso aí é uma coisa de médio prazo e no curto prazo a gente tem payroll hoje às 10h30 e tem o CPI e aí não dá para ficar tomando posições e alavancando, sendo que a coisa pode depender muito desses dados. Então, o mercado fica um pouquinho mais receoso, quem está com a posição encerra, né? E tem essa cautela realmente. Então, os mercados estão agora negativos, né? Então, vou puxar aqui, ó. Nasdaq 0,14 negativo e S&P 0,08 negativo. Então, um 0 a 0 aí, tá? Já estiveram mais negativos durante a manhã, tá? Deram uma recuperada. Significa exatamente que quem está vendido também não está forçando muito a posição, tá? Então, aquele 0 a 0 ali, aguardando justamente esses dados. E por falar em dados, né, em agenda, vamos trazer aqui, ó, a agenda do dia. A gente vai ter o ADP semanal, esse dado aqui, ele vai sair ligeiramente antes do payroll, tá? É um dado semanal, obviamente o que vai direcionar são os dados do payroll. Ele vem junto com permissões de casas, que aí também perde um pouquinho de relevância. É óbvio que o mercado vai olhar para a convergência dos dados, né? Se tem, até porque também tem dados de vendas do varejo, né, no mesmo horário, então são dados importantes. Venda no varejo, ele dá uma perspectiva de consumidor, né, de consumo, de demanda, tá? Então tem que olhar se esses dados convergirem, melhor dos cenários, tá? Se eles vierem divergentes, um vai atrapalhar um pouco o outro ali, tá? Mas o que que é extremamente relevante de se analisar frente a essa capital, esses dados aqui numerosos, tá? Vendas no varejo, importante. O próprio payroll, né? Non-farm payroll, não só o privado, mas aqui tem o governo e tem o non-farm, o private, né? Essa soma aqui é o non-farm payrolls, né? É a somatória dos dois, tá? Então, o payroll é, é importante. Na vendas do varejo, é importante olhar para o core, né? Que é o núcleo, e também a taxa de desemprego. Cadê ela? Aqui, que a perspectiva já é de ligeiro aumento em 4,5, tá? Aqui um alerta com relação a isso, tá? O mercado vai entender que 4,5 já é alguma coisa esperada e precificada. Se vier acima disso, o mercado pode entender que o corte de juros se faz necessário, tá? E pode começar a precificar esse corte de juros, tá? Ou seja, ele iria para cima, tá? Se vier muito acima disso, pode ser que o mercado não goste, pode entender que a economia está desacelerando demais e começando a pensar por um outro lado chamado recessão, tá? Então, é sempre importante que os dados tenham ali alguma surpresa para a gente ter deslocamento, mas o mercado pode ficar confuso se esse dado descolar demais, principalmente a taxa de desemprego, ou, por exemplo, no farm payrolls, que é esse aqui, vir negativo, tá? Ele saiu de 119, a previsão é 40,
vier 40, vier 30, é um número bom, porque a gente estaria falando do mercado que está criando pouca vaga, então precisa de estímulo, tá? Isso para subir, né? Claro. Se ele vier mais forte, o mercado também pode ficar um pouco preocupado e, obviamente, como ele espera, né, um dado positivo, para ele pode não gostar muito e ficar um pouco mais volátil, tá? Então, aqui está a agenda. A gente tem. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre com relação a Oracle. Olha só o que aconteceu com a Oracle depois da divulgação do resultado dela. Ela teve a máxima aqui em novembro e estava se aproximando de novo da máxima dela. E aí veio o resultado. Ela já caiu aqui 42 dólares de 220, tá? A gente está falando aí de cerca de 20%, tá? Mas da máxima, se não me engano, a máxima não é aqui, né? Tem mais para cima, exato. Então, já caiu 40% do total, tá? Ela que vinha no abaixo, vinha recuperando e aí toma essa pancada, tá? Então, isso aqui também ajudou a esse mercado não ter condições de fazer novas máximas. A gente tem agora, nesse momento, o VIX em 1,5%, 1,3% aqui, acabou de atualizar. O Bitcoin se recupera um pouco. Você vê que ontem, ó, o QQQ, que é o índice da tecnologia, é que puxou o Nasdaq para fora, 0,50, 0,50. As Big Techs estão mistas, né, um pouco mais negativas, né, e Nvidia continua com a perspectiva um pouquinho mais positiva por conta de China. E aqui o segundo pelotão de Nasdaq também mais negativo. Bancos aqui estão positivos, tá? Em S&P. E S&P, ou seja, você vê que realmente é a tecnologia que está puxando um pouco para baixo, né? Tudo isso em função dos próprios resultados de Broadcom, a Oracle e aquela questão de que se os investimentos, o CAPEX que retirado do caixa para fazer esses investimentos em inteligência artificial, vão se pagar, vão se traduzir em lucros futuros, tá bom? Então, basicamente para isso é hoje, muita cautela, tem que aguardar o dado, não adianta ficar tentando se posicionar antes, lembrando que as minhas proprietárias, muitas delas não gostam que você esteja posicionado na hora a- da notícia. E é isso. Bons trades a todos. A gente pede que você que deixe seu comentário, sua pergunta, que a gente vai procurar responder. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado e até amanhã.